A paz seja convosco, meus irmãos, no Senhor, e você que está conectado conosco, que nos está acompanhando através dessas lições, desse estudo bíblico, nesta quadra festiva, neste mês de Natal, o mês que vamos dar o pontapé de saída para entrar no novo ano, o ano 2020, eu quero dizer a você o seguinte: pelo que vimos na lição anterior, porque esta é a lição número 2, nós vimos algo muito importante e que nunca devemos nos esquecer. É quão bom e muito bom é esse Deus que nos criou, que nos fez e que nos deu tudo quanto Ele tiver a criar. E tudo quanto Ele nos deu eram muito boas coisas. Mas julgamos mal, através da Eva e de Adão. Julgamos com um ser maligno, Satanás, que invejou o homem, porque Satanás desejou as mesmas coisas que Deus dera ao homem. A nenhum outro ser Deus tivera dado o governo, o domínio sobre as coisas criadas e que existem aqui na terra. A nenhum outro ser Deus tivera mostrado tanto interesse e tivera feito conforme a sua semelhança, conforme a sua imagem. E diz aqui que Adão caiu, Adão e Eva caíram, pecaram por desobediência a Deus. E que eles depois começaram a fugir de Deus, esconderam-se de Deus. Ouviram a voz de Deus e esconderam-se. Isto tem acontecido com muita gente, esconde-se de Deus. Você já ouviu falar daquela pessoa que quando você fala de Deus, quando você fala do Cristo, da palavra, quando você evangeliza, ela diz: não, agora não, ainda quero viver a minha vida, talvez quando for velho, então é que eu vou pensar nessas coisas de Deus. Já viu aquela pessoa que se esquiva de Deus e diz: Deus não existe, não é verdade? Você já viu aquela pessoa que foge de Deus, criando caminhos para poder preencher um vazio que o homem tem dentro dele, que só Deus pode preencher? Ele preenche esse vazio com N atividades recreativas, preenche esse vazio com caminhos que ele mesmo cria, religiões, para poder encontrar Deus e suprir essa necessidade espiritual, essa fome espiritual que está no ser humano. Outros procuram preencher esse vazio com riquezas, trabalho, muita ocupação, mas mesmo assim não conseguem encontrar satisfação. Porque o seguinte: o homem perdeu a comunhão com Deus, porque o homem espiritualmente morreu. Embora a sua existência física e emocional continuou, porque quando Deus lhe deu forma, Deus soprou nas suas narinas, nos seus narizes, o fôlego de vida, e ele tornou-se alma vivente, humano. E esse fôlego de vida não é vida de Deus, é um fôlego de vida, um bocado da vida de Deus. Ele está no fluxo sanguíneo do homem. Por isso é que a Bíblia diz que o corpo, a vida da carne ou do corpo está no sangue. Por isso é que o homem, quando lhe falta sangue no corpo, a tendência é vir a morrer se não receber transfusão de sangue. E então o que foi que Deus fez, ainda no capítulo 3, versículo 22? Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e come e vive eternamente, o Senhor Deus, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Portanto, Deus teve que tomar essa medida, uma medida radical
uma medida tomada por amor. Porque você já imaginou o homem espiritualmente morto e o seu corpo afetado também por essa maldição, comer do fruto da árvore da vida e viver com seu corpo em decomposição eternamente? Já imaginou isso? Por exemplo, Adão viveu 930 anos. Noé viveu 950 anos. Sara morreu aos 127 anos. Abraão morreu aos 175 anos. Salmo 90, versículo 10 diz que a duração da nossa vida é de 70 anos, mas alguns chegam aos 80 pela sua robustez. Há alguns que chegam a 100 e tal anos, 90, 100 e tal anos, 80. Mas o que é certo é que o nível de vida do homem, na sua idade cronológica, começou a reduzir-se, como consequência dessa maldição, como consequência da morte espiritual. E Deus teve que lançar fora o homem do jardim do Éden para lavrar a terra da que fora tomado. Satanás passou a ser o dono, passou a ser o patrão, e o homem passou a ser seu servo, seu escravo. E Deus protegeu o jardim com querubins, para que ele não, com querubins uma espada de fogo inflamada, para que ele não pudesse ter acesso à árvore da vida. Então o homem espiritualmente passou a ser um ser morto. É por isso que, quando Jesus Cristo, em Lucas capítulo 9, versículos 59 e 60, chamou alguém para segui-lo, para ser seus discípulos, e esta pessoa pediu a Jesus que primeiro deixasse enterrar o seu pai, Jesus respondeu: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Jesus que estava a se referir a pessoas que morreram fisicamente? Não. Havia um morto físico, que era o pai daquela pessoa. Mas Jesus disse: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Significa que neste mundo existem duas categorias de pessoas espirituais. Existem aqueles que estão vivos porque receberam vida de Deus por meio de Cristo, e aqueles que estão mortos, espiritualmente mortos, porque não têm Cristo. Por conseguinte, é a esses que Jesus Cristo chama de mortos, e ordenou aquela pessoa que ele queria como discípulo, que chamou para ser discípulos, para deixar enterrar os seus mortos e que ele o seguisse para anunciar o reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, você que está a me ouvir, eu quero dizer a você: o homem foi criado na dimensão espiritual, no sobrenatural. E o homem sempre buscou o sobrenatural. O homem não foi criado por Deus para viver fora da presença de Deus. O homem foi criado por Deus para viver sob supervisão de Deus e orientação de Deus. O homem, quando pecou, decidiu, em desobediência, em rebeldia à orientação de Deus, por si mesmo, arranjar uma forma de vida, uma forma de orientação, e por conseguinte caiu escravo de Satanás. Ele passou a ser escravo de Satanás. Satanás é que passou a dominar. O Satanás roubou o domínio, a autoridade que Deus concedeu ao homem sobre a terra e sobre as coisas que foram criadas, e ele passou a ser escravo. E como escravo de Satanás, o homem passou a viver sob a influência do diabo e a buscar orientação das coisas de Satanás. Por isso é que neste mundo não há um lugar neutro. Não existe um lugar neutro. Ou você está no reino de Deus, ou você está no reino das trevas, no reino do diabo. Não há um espaço neutro. E desde a antiguidade que o homem sempre buscou orientação
no mundo das trevas. Por quê? Porque o homem é um ser espiritual. Ele é espírito, possui uma alma e habita num corpo. Um corpo físico que lhe permitiu viver fisicamente neste mundo físico. Então ele necessita da orientação. Por isso é que você vê neste mundo pessoas envolvidas com o sobrenatural. Ou com o sobrenatural de Deus, ou com o sobrenatural do diabo. Por exemplo, em Gênesis capítulo 41 e Êxodo 7, versículo 11, você vai encontrar Faraó, que no seu reinado, adivinhadores, magos, encantadores e sábios serviam-lhe. Ele consultava essas pessoas ligadas ao mundo das trevas para receber orientação quanto à sua governação, seu reinado. Você também vai encontrar em Daniel capítulo 12 e capítulo 4, você vai encontrar o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, no seu reinado, a trabalhar com magos, a trabalhar com adivinhadores, a trabalhar com encantadores, a trabalhar com caldeus. Inclusive o seu filho, o rei Belshazzar, também trabalhou com essas pessoas no seu reino. E Deus, quando decidiu levar o povo judeu à escravidão em Babilônia, colocou sob o jugo do rei Nabucodonosor, achava-se lá quatro servos de Deus no reinado de Nabucodonosor: Abednego, Sadraque, por aí fora, e Daniel. Eles serviram Nabucodonosor. Também você vai encontrar em 1 Samuel 28, versículos 6 e 7, que quando o rei Saul pecou, e Deus rejeitou ele por desobediência à palavra de Deus, a orientação de Deus, e decidiu fazer a vontade dele e do povo, Saul, Deus já não lhe ouvia, e ele já não ouvia Deus. Então ele decidiu ir consultar uma mulher que tinha espírito de feiticeira, para receber orientação quanto os seus projetos de guerra. Também vamos encontrar que quando Daniel buscou em jejum Deus para buscar orientação, isto no capítulo 10 de Daniel, versículos 3 a 20, Deus enviou o anjo, e o anjo que Deus enviou teve que se ver com o príncipe do reino da Pérsia, com os reis da Pérsia, e no seu regresso iria confrontar-se com o príncipe da Grécia. Ele estava a falar de pessoas físicas? Não. Ele estava a falar de espíritos malignos, potestades, principados, espíritos territoriais que controlam as nações. Existe no mundo do espírito forças que controlam as nações, regiões, territórios, controlam homens, pessoas, e ditam a sua vontade às pessoas, às nações. Existe, por exemplo, uma Pérsia espiritual, existe uma Angola espiritual, existe uma Grécia espiritual. Tudo começa no mundo do espírito e se manifesta no mundo natural. E o homem sempre buscou orientação do espiritual, do sobrenatural. Não importa se você não tenha consultado as forças das trevas, os lugares das trevas. Não importa se você ainda não é cristão, mas você está ligado ao sobrenatural. Você vem do mundo espiritual. Por isso é que Jesus Cristo disse a Nicodemos. Por isso é que Jesus Cristo disse a Nicodemos em João 3. Na verdade digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho, porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe nascer?
Jesus lhe respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Isto significa que o nascimento físico não é suficiente. Você precisa também nascer espiritualmente, disse Jesus Cristo a Nicodemos. Aqui nós temos que entender o seguinte: o nascer da água, como significado, significa a maneira como todo ser humano nasce. Quando em João, capítulo 1, versículos 12 e 13, diz a palavra de Deus: mas a todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Aqui está a dizer que o nascimento que nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus, este processo não vem do sangue, nem da vontade da carne, da vontade do homem, nem da vontade do homem, nem do ser humano, mas da vontade de Deus. Significa que os homens só podem reproduzir a vida humana, mas só o Espírito Santo dá a vida nova do céu. E isto é o novo nascimento, o nascimento espiritual na vontade de Deus. Assim como podemos ouvir o vento, mas não podemos dizer de onde ele vem nem para onde ele vai, assim é com o Espírito Santo. Nós não sabemos qual a próxima pessoa a quem ele considerar esta vida que vem do céu. Por exemplo, você pode ser aquelas pessoas que vêm intercedendo a favor de algum familiar. Talvez a esposa que vem interceder a favor do seu marido, dos seus filhos faz muito tempo, para a salvação, para que eles se convertam a Cristo. E você ora, intercede e nada acontece. Mas de repente, ou sem você esperar, uma outra pessoa da sua família, algum amigo seu, aceita Cristo como Senhor e Salvador. São essas coisas que não sabemos qual a próxima pessoa a que ele considera a vida eterna, a vida que vem de Deus. Em Atos, capítulo 17, versículo 24 a 26 diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem o Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do varão Jesus Cristo, que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Palavra do Senhor. Deus abençoe você. Vamos dar continuidade a esse tema na lição número 3. Esteja conectado. Obrigado.